E aí você fala da forma de resistir ao imperialismo americano, e hoje nós estamos numa situação muito imbricada, ao mesmo passo que o presidente Lula não poupa críticas e contundência na relação com os Estados Unidos, é preciso alguns dribles, algumas curvas nessa relação para sair de algumas tensões, né? Eu achei muito pertinente, antes de viajar para Moçambique, o presidente falar, né? Eu vou dar meio parabéns para o Trump. Ele diz, eu não vou dar parabéns inteiro, porque tirou as tarifas, mas não tirou as sanções. Então, parabéns por tirar as tarifas, mas ainda está prejudicando as autoridades do Brasil de forma ilegítima, né, ao sancionar os ministros do STF, ministros de Estado. Mais do que essa relação que era tarifária, econômica, e que agora se desagrava, mas que segue como uma espécie de abuso dos Estados Unidos para tentar constranger o governo a atender seus interesses, sejam terras raras, sejam big techs, seja intervenção na soberania nacional, tem um outro ponto que eu acho que pode criar novos fatores de tensão num momento próximo. É o caso do Ramagem, por exemplo, né? Nós temos um fugitivo da justiça que, segundo ele, está nos Estados Unidos, consciência do governo norte-americano, e que o Brasil precisa demandar que ele seja repatriado, que ele seja, enfim, mandado embora de lá. Antes dele, Alan dos Santos, Figueiredo, Eduardo Bolsonaro e tal. O quanto isso pode tensionar essa relação que parece estar começando a entrar nos eixos em termos diplomáticos entre Lula e Trump? Olha, Tiago, imperialismo é imperialismo em qualquer momento, em qualquer situação, seja no período quente, seja no período de calmaria. Porque os interesses do imperialismo é a dominação, é a subjugação, é o lucro, é a geopolítica de domínio. E, particularmente, no caso do Brasil, que é um país que tem, pelo tamanho, pela população, pelo peso econômico, pelas relações com os países vizinhos, ele não cabe, ele não se enquadra no quintal do imperialismo americano. Não tem como, é crise, crise, crise. Foi assim na Segunda Guerra Mundial, foi assim no golpe de 64, foi assim na crise do segundo PND, foi assim na crise da democratização. E, portanto, nós temos um papel geopolítico importante. E, nesse sentido, eu acho que o Lula está certo. Tem que ser uma tática de negociação, e foi correta a negociação para revogar o tarifaço, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar batendo palma para o imperialismo. A gente celebra uma vitória parcial, mas a gente não vai esquecer, primeiro, que tem as sanções políticas, a lei Magnitsky. Depois nós temos as ameaças que o imperialismo está provocando na América Latina. Uma intervenção, uma intimidação, algumas ações de comando no Mar do Caribe vai afetar todo esse continente. Por isso que, durante muito tempo, nós afirmamos sempre que a América do Sul, a América Central, é uma zona de paz, é um continente de paz, é uma região de paz, porque nós não temos conflito no interior dos países na relação entre os estados, não temos. Nós não temos, assim, guerra, nós não temos disputa de fronteira, nós não temos movimentos, assim, radicais, como existe em algumas partes do mundo, que produz guerras. Aqui tem um radicalismo da extrema-direita. Então, eu acho que nós temos que ter uma posição de sempre estar defendendo a soberania nacional. A soberania é inegociável. E o Brasil, a partir dos seus interesses estratégicos, o Brasil tem que estabelecer relações multilaterais com a China, com a Rússia, com a Índia, com os BRICS, e relações com a Europa. É importante porque o imperialismo americano tem dificuldade na relação com a Europa, daí a crise na negociação da guerra da OTAN na Ucrânia. Então, nós temos que buscar momentos de negociação e momentos de marcar posição. É sempre bom a gente fazer esse jogo, quer dizer, não dá para a gente botar o tapete vermelho para o imperialismo, mas também não dá para chutar o pau da barraca toda hora. Eu acho que a gente tem que buscar uma postura firme de equilíbrio. Então, nesse sentido, me preocupa muito a tentativa do imperialismo de desestabilizar
a América Latina com as intervenções absurdas no Mar do Caribe, principalmente está atacando a Venezuela. Então, nós temos que, por exemplo, recolocar a integração latino-americana via CELAC como um objetivo estratégico fundamental, porque nós não podemos imaginar uma solução aqui interna a nós se não for também uma solução geral. Por outro lado, a crise do modelo econômico, a crise da geopolítica, a crise das relações internacionais interfere aqui. Você citou o caso do Ramagem, o caso do Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, os telefonemas de Trump com o Bolsonaro, na véspera da tentativa de romper a tornozeleira. Quer dizer, nós vamos para uma disputa política que, como aconteceu em outras épocas, particularmente nos anos 60, 70, o imperialismo vai buscar atuar, vai buscar influir, vai buscar ter interesses em jogo. Isso nós não podemos deixar de considerar. E como tem uma característica, o modelo econômico nosso, ao longo da história, o desenvolvimento do país sempre se deu de forma associada e dependente. Isso principalmente com o imperialismo americano. Então, nós temos ainda a questão da independência nacional, a questão da soberania nacional, é uma bandeira estratégica para orientar o nosso programa de mudanças estruturais, com a pauta do povo e com a questão democrática. Então, é necessário que a gente aprofunde essa política de negociar e polarizar, inclusive aqui dentro, viu, Arthur? É fundamental, Tiago, a gente combinar disputa e negociação, diálogo e negociação. Durante um certo período, Tiago, o governo Lula achou que só negociando com o Congresso e com o Centrão resolveria. A prática mostrou que não. Tem que chamar o povo, tem que falar com o povo, tem que se comunicar com o povo, tem que fazer mobilizações como nós fizemos no 30 de abril, no 30 de março, no 7 de setembro e no movimento do 21 de setembro, que foi uma grande manifestação. E eu acho que é necessário, porque num quadro de crise a gente não pode governar só com calmaria, porque na calmaria predomina o status quo, predomina os interesses de quem domina. E essa classe dominante brasileira, a gente demonstrou várias vezes, em vários momentos, que ela não tem escrúpulo, que ela não tem limites para esfolar, para explorar, para dominar, para reprimir. É só olhar a nossa história mais recente. Então, eu acho que nós estamos diante de uma tarefa grandiosa, que é vincular o projeto de país com o projeto sobre o futuro da humanidade. Quais os valores que nós vamos defender na concertação da institucionalidade mundial? O valor da paz, da autodeterminação, do desenvolvimento econômico sustentável, ecologicamente e socialmente, da luta por uma paz duradoura, não esse arremedo de paz imposto pelo imperialismo, no caso com os palestinos e com a Cisjordânia. Então, acho que é nesse mundo conturbado que nós temos que atuar. Agora, é uma atuação, não é com calmaria, não é só com bons modos. Nós temos que trabalhar com diálogo e com enfrentamento e polarização política.